Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Lembra que hoje é o último dia da promoção do TV Coiote Play, a minha plataforma de streaming, onde você pode assistir vários conteúdos exclusivos do canal, além de várias séries, desenhos clássicos, filmes também produzidos até os anos 50, são mais de 6 mil filmes disponíveis. E dependendo do plano, você tem acesso ao grupo de WhatsApp do canal, tem acesso às reuniões semanais de Zoom comigo. É uma mistura aí de streaming com clube, com tudo isso junto. É a melhor forma que você tem de colaborar com o meu trabalho e por um preço muito mais baixo, só até a noite de hoje, tá? Vai durar ali até por volta das 9, 10 horas da noite a promoção. Então corre enquanto há tempo, tá? R$ 5,70 o plano básico. Se você assina agora na promoção, vai pagar esse valor até quando você for assinante, até quando você decidir cancelar a assinatura. Corre lá, gente! Bom, vamos lá. Vocês devem se lembrar da morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo. Ele foi morto a tiros no centro do Rio de Janeiro no dia 26 de fevereiro, em frente a um escritório de advocacia do qual ele era sócio. Os criminosos abordaram ele durante a tarde e deram mais de 10 tiros. Isso chamou muita atenção, além do fato de ser ali uma execução à luz do dia numa das áreas mais movimentadas da cidade do Rio de Janeiro, também porque o crime aconteceu na Avenida Marechal Câmara, onde funciona a sede da Ordem dos Advogados do Brasil, ao lado da Defensoria Pública e do Ministério Público. Isso na área do direito acabou gerando uma repercussão dobrada. As testemunhas que presenciaram o momento disseram que os criminosos fugiram num veículo Gol branco e que logo antes de ser morto, o advogado foi chamado pelo nome. Desde o início, estava muito evidente que se tratava de uma execução. Não só eles se referiram ao sujeito pelo nome, como não levaram absolutamente nenhum bem pessoal dele, não era um assalto, e as imagens de câmera deixam muito claro a modalidade. Deram vários tiros, inclusive, para garantir que ele não estava mais vivo. E ficou evidente que se tratava de um recado. Não era uma execução assim, esse cara tá me atrapalhando, eu vou matar ele só por ele mesmo. Não, é um recado. Porque foi feito à luz do dia, foi feito para chamar a atenção. Foi naquele lugar para chamar a atenção. É para avisar pessoas de não façam o mesmo que esse sujeito ou não continuem fazendo o que ele está fazendo. Só que o mistério que permeou todos esses últimos meses era justamente o que ele estava fazendo. Quem ele estava incomodando? Por que ele estava incomodando? Olha, o Rodrigo, ele era sócio fundador da Marinho e Lima Advogados, que é um escritório com foco no direito civil e empresarial e com ênfase em contratos e no direito processual civil. A temática do escritório não era um escritório da área criminal, alguma área que atingiria de forma, teoricamente, milícias, facções criminosas que costumam, no Rio de Janeiro principalmente, estar por trás de execuções como essa, tá? Mas agora a gente tem o norte, gente. O Ministério Público denunciou essa semana 3 pessoas por participarem do crime, tá? Inclusive essas 3 pessoas já tiveram uma prisão preventiva decretada pela Justiça. Se trata do Leandro Machado e Silva, ele é um policial militar que, segundo as investigações, providenciou os carros usados no dia do ataque. O César Daniel Mondego de Souza, ele é apontado como responsável por monitorar a vítima, e ele tinha inclusive um cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com um salário de R$6 mil, foi afastado desse cargo. E o Eduardo Sobreira Moraes, que é apontado pela polícia como quem estava dirigindo o carro para o César, enquanto ele acompanhava a movimentação da vítima logo antes do assassinato. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público, tá? E por isso os dois estão como réus, o juiz também transformou, era uma prisão na verdade provisória, e ela foi transformada numa prisão preventiva. Gente, e o Ministério Público, nesta denúncia, ele escancara alguns detalhes sobre as motivações que essas 3 figuras poderiam ter tido na execução. Deixando muito claro que tem mais gente aí por trás, que tem mais gente que participou do momento da execução e que ainda não foi descoberto. Mas há algo em comum entre essas pessoas que foram descobertas através de GPS, uso de celular e tudo isso, né, rastreamento mesmo, elas são associadas com o ramo da contravenção, com o ramo do jogo do bicho lá na cidade do Rio de Janeiro, principalmente ali na região da Baixada Fluminense. E segundo o MP, a área
de atuação, de maior foco do escritório do Rodrigo Marinho Crespo era justamente o direito do entretenimento e dos jogos e também o mercado de criptoativos. E ele tinha esse foco na área dos jogos que ia desde as loterias estaduais até consultoria para implementação de operações relacionadas ao jogo que possui amparo legal, como corrida de cavalo e torneio de pôquer. E mais recentemente, com a legalização das casas de aposta online, as famosas bets, que foi promovida em dezembro desse ano pelo Congresso Nacional e posteriormente sancionada pelo governo Lula, o escritório dele passou a atuar com mais força junto a essas empresas, a essas bets. E não é só isso, gente. O Rodrigo pretendia deixar a advocacia, abandonar o escritório, para ele próprio explorar de forma legal os jogos online. Ele queria abrir ali em parcerias a sua própria bet, seu próprio site de apostas, estava procurando ali investidores, porque a legislação estabelecida pelo Congresso no final do ano passado, ela coloca ali um valor mínimo que uma bet tem que ter de investimento para poder iniciar suas atividades, para conseguir uma licença. E ele estava já se articulando muito, a ideia mesmo, segundo várias testemunhas disseram à Polícia Civil do Rio de Janeiro, era ele conseguir largar completamente a advocacia e trabalhar 100% neste ramo, no qual ele tinha intenção dita para várias pessoas de ganhar muito dinheiro. Na denúncia, o MP então liga estes dois pontos. Liga o fato dos assassinos serem ligados à área da contravenção e do jogo do bicho, com a atuação do escritório na área do jogo, que inclusive motivou o Rodrigo a ele próprio agora investir e tentar criar uma empreitada nessa linha. Olha o que o MP diz. Rodrigo Crespo não negava que pretendia ganhar dinheiro e muito com a legalização e regulamentação da exploração de jogos de aposta online e buscava por financiadores para sua ambiciosa empreitada. E o MP diz, o crime, não por acaso, foi cometido em plena luz do dia, próximo à OAB, em que pese a vítima ter sido monitorada dias seguidos e podia ter sido executada na calada da noite, num local mais ermo. Há fortes indícios de que a malta, com a execução, tenham pretendido dar um recado para quem buscasse fazer algo parecido. Gente, esse crime ele já chamava a atenção pelo local, pela configuração, pela forma como aconteceu. É um advogado jovem que, teoricamente, não entrava em nenhum campo que desagradaria esses grupos criminosos. Agora a gente sabe que sim, estava entrando. E agora ele vira um recado importantíssimo para algo que passou bem despercebido para o jornalismo, para quase todo mundo, até para quem trabalhou nessa legislação dos jogos, das casas de aposta online. Que é como que os grupos criminosos que já atuam com jogos de azar vão lidar com isso, tá? E ainda tem muita ponta solta, tem muita coisa estranha aqui que a gente precisa esperar o andar mais, né, mais forte das investigações para conseguir entender, inclusive que se descubra melhor como que tudo foi orquestrado. O que os contraventores do jogo no Rio de Janeiro, do bicho, que também tem as máquinas caça-níqueis, queriam passar de recado com a morte do Rodrigo. Tá, não abra uma casa de apostas. Mas, porque eles querem um monopólio dessa área, eles querem entrar nesse ramo e serem os proprietários desse site de aposta, não querem que ninguém tome este papel, né? É complicado. Você vai impedir que uma pessoa do Rio Grande do Sul crie um site, então. Eles mataram o Rodrigo na área de influência deles, no Rio de Janeiro. É um domínio local. Se alguém abre um site de apostas no Rio Grande do Sul, os cariocas poderão jogar nesse site. E esse site continuará concorrendo com o jogo. É na internet. Não há fronteira física. Tá? Outra possibilidade, né? Não é que eles queriam um monopólio, eles simplesmente querem sabotar essa área. Sigamos aqui com os nossos caça-níqueis e com o bicho de verdade. E não é para essas bets continuarem. Elas já estão aí. E podem ser geridas por pessoas menos conhecidas como o Rodrigo, ou, né, se conseguirem esse dinheiro, ou então por grandes empresas que já gerem nesse ramo. Não tem muito sentido você olhando por esse olhar. Acontece que tem uma brecha na legislação que já tinha sido apontada em alguns locais. A legislação ela já é bizarra, porque a gente está legalizando jogos online. Jogos que são proibidos de forma presencial, né? Assim, por que não legaliza presencial? Há uma pressão para que isso ocorra, né? O que diferencia uma coisa da outra?
O presencial, o online, inclusive, pode ser mais danoso no sentido de vício, de você não conseguir ter um monitoramento mais efetivo sobre os jogadores e tudo mais. Olha, e aí há um furo no texto aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Lula, que no limite acaba permitindo a criação de um cassino físico com jogos virtuais. Uma espécie de lan house em que você só pode acessar o site de aposta. Um local onde os jogadores podem se reunir para apostas esportivas e para os cassinos online, gente. Quem nunca leu nada sobre essa área, quando a gente fala da legalização do jogo aí de dezembro online, essas casas de aposta tem lá, aposta em que time vai ganhar, ou então quem vai fazer gol, até as coisas mais detalhadas, né, o número de faltas e tudo isso. E também existem jogos de cassino online, iguais os caça-níqueis, só que na tela do seu computador. E era aí que o Rodrigo estava querendo entrar, nessa brecha da legislação, explorar essa brecha da legislação. A investigação da Polícia Civil, presente na denúncia do Ministério Público, mostra que o Rodrigo propôs a um empresário chamado Pedro Newlands, que é dono de uma casa de pôquer lá na zona sul do Rio de Janeiro, para que eles abrissem junto uma casa de bets online com cassino ao vivo. Tá? É assim que o MP explicou, mas depois há alguns detalhes a mais. Ele basicamente perguntou a esse homem, dono dessa casa de pôquer, se o jogo do bicho já atuava nessa modalidade. Então mostrava que existia uma preocupação dele com relação à possível reação desse setor. Tudo bem? E o dono da casa de pôquer respondeu que os contraventores não tinham empreendimentos físicos de aposta online ainda. Tá? Que o jogo do bicho ele tinha ali braços digitais, através do WhatsApp e tudo mais, mas nada nessa linha. Tudo bem? E a ideia seria meio essa, seria pegar esse empresário aí que tem uma casa de pôquer e, colocar umas máquinas ali, que na verdade dão na internet, mas com toda aquela ambientação ligada a jogo, clássica dos bingos, aquele ambiente cheio de luzes, o carpete, aquela coisa toda, podendo ali se oferecer outras coisas e tudo mais. E é aí onde o jogo do bicho parece, nesse ponto vamos segurar a barra. E muito provavelmente porque estuda se engajar nessa atividade. Tá? A gente teve uma virada importante na contravenção lá no Rio de Janeiro, que foi a entrada dos caça-níqueis, algumas décadas atrás. E tinha o jogo do bicho na raça, no papel. Entram os caça-níqueis, eles passam a explorar essa atividade, e isso inclusive gera ali algumas brigas internas, o volume de dinheiro movimentado aumenta, uma mudança na dinâmica da atividade, tudo gera um conflito. E a gente pode estar na beira de mais uma virada nessa área, que é a entrada desses grupos, dessa vez de forma muito preocupante, com uma fachada legal na área de apostas online, com braços físicos, com casas de aposta implementadas em locais físicos. Tá? Gente, jogo é um problemaço quando você inclusive legaliza. É um mar de corrupção em qualquer ocasião, em qualquer lugar do mundo, em qualquer modalidade. O escândalo da loteria esportiva, falando de loteria nos anos 80, já deixou isso muito claro. Qualquer regulamentação mal feita, e esta é uma regulamentação mal feita, é uma regulamentação que focou única e exclusivamente na arrecadação de impostos das casas de aposta, e em fingir que existe algum parâmetro para autorizar que uma funcione ou não, porque na prática se colocam pouquíssimas regras, e pouquíssimas especificidades sobre como tudo vai ser monitorado. É uma legislação que vai deixar brecha para que quem já atua com jogos de azar, que aí aposta não é jogo de azar na prática, que aí tem alguma coisa ligada à realidade, a pessoa entender de futebol, mas os cassinos online que também estão autorizados são jogos de azar. Essa galera entrar agora autorizada legalmente, né? Talvez abrir mão dos caça-níqueis e colocar caça-níqueis que dão num site de aposta, que é um caça-níquel. Vamos ver no que vai dar. A morte do Rodrigo realmente foi um recado, mas foi um recado muito mais do que um recado direcionado apenas para quem quer explorar essa modalidade lá no Rio de Janeiro. Foi um recado para o Congresso Nacional, para o governo federal, para as polícias também, sobre qual vai ser o próximo passo, o próximo capítulo da contravenção carioca, e que certamente vai se replicar pelos outros estados do Brasil. É isso, gente. Espero que tenha ajudado a esclarecer. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo. Lembrem de aproveitar a promoção tvcoyoteplay.com, tá muito mais barato, tá? E até a próxima.